E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês aqui, partilhar com vocês aqui uma passagem bíblica. Sempre assim, né? A gente precisa partilhar passagens bíblicas, né? Deixar as fábulas e começar, né, a estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso, né, alicerce, né? É a palavra de Deus, né, escrita. Jesus é a palavra de Deus por excelência. E a Bíblia é a palavra de Deus, né, escrita. Ela contém a palavra de Deus escrita, né, e contém, né, a história da humanidade, a história do povo antigo, né? Então, é essa a afirmação correta, né? A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Precisa a gente procurar. Aí tem a palavra do povo, né? Aí tem a história do povo também na Bíblia, né? Tem a história do povo antigo, né, e do Novo Testamento. Mas ela contém, né, a palavra de Deus. É muito bom a gente estar sempre, né, lendo a Bíblia, né, e se encontrando com esta palavra de Deus. E um texto que eu gosto, né, eu gosto muito, que é um texto que a gente tem que estar com ele bem afinado e não pode esquecer, é esses textos que eu gosto de trazer aqui no canal. E um deles é esse, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26 ao 39, que é o que a gente vai ler nesse vídeo, né, que é o que a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo, essa história de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 39. Acompanhe aí a leitura, depois a gente volta aqui para a gente meditar um pouco sobre este assunto. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai em direção do sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe acorreu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como poderia, se ninguém me orienta? Então convidou Felipe a subir e sentar-se junto com ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, qual um cordeiro diante do seu tosquiador. E não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água. Quem pede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro e os dois desceram para a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Então, como a gente viu, né, na leitura, Deus vai em socorro, né, do ser humano. Deus vai ao encontro, né, da fraqueza do ser humano, né? Ele envia a sua igreja. E o muito bonito, né, que Deus, ele não vai, né? Ele envia alguém. Isso é muito bonito, né? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que querem, né, que o Deus venha pessoalmente, né? Que Deus venha pessoalmente à pessoa. E Deus sempre, ele indica, né? Ele envia um anjo, envia uma pessoa, né?
acontece alguma coisa, mas Deus pessoalmente mesmo não vai, né? E essas pessoas que vão em nome de Deus, Ele quer que a gente receba. Ele quer que a gente receba, né? É como se você aí é um líder, né? É um pai aí, né? Dos seus filhos, né? É um líder de uma empresa. Quando você dá aí uma ordem, né? Para um dos seus subordinários aí, para um dos seus empregados fazer tal coisa, vai a tal lugar conversar com tal pessoa, né? E aquela pessoa não, não acata, né? As suas ordens, né? Mesmo que com um mensageiro seu, é como se a pessoa, né, não desprezasse você, né? Não honrasse você, né? E a mesma coisa acontece com Deus. Deus na história, a gente viu Deus falar, né? Na Bíblia está escrito isso aí, né? Que Deus falava face a face com Moisés, né? Só com Moisés. E depois com Jesus Cristo, seu filho, porque eles são a mesma pessoa, né? São a mesma pessoa, né? Jesus fala isso, que eu e o Pai somos um, né? Mas, além de Jesus, né? A Bíblia mostra que Deus, né, falava face a face com Moisés. Deus fala isso lá no Antigo Testamento. Enfim. Aí tem sempre aquelas pessoas que dizem mais, mas a igreja é feita de homens. É feita de homens porque Deus enviou essas pessoas, né? Então, é como eu já falei, né? Deus vai ao encontro do ser humano. E Deus viu a fraqueza, né, daquele eunuco. Um homem, né, da alta corte ali, cuidava do tesouro, né, da rainha. Não era uma pessoa, né, comum qualquer, podemos dizer assim, né? Não era um leigo, mas era um pagão estudioso da Bíblia, que vinha em peregrinação. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma fé, né? Era uma pessoa que de algum modo procurava Deus. E Deus foi ao encontro desse coração, né? Deus foi ao encontro dessa pessoa. Porque ela era sincera, né? Era uma pessoa que procurava Deus. Apenas não entendia. Como eu acredito que hoje, né? Há muitas pessoas assim, que procuram Deus, mas não acreditam. E às vezes tem receio de receber, né? Aqueles que foram enviados por Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que têm receio de receber, né? Esses anjos, né? Esses homens e mulheres que foram enviados, né? Por Deus. Porque a pessoa fica esperando a visita do próprio Deus, né? Fica esperando a visita do próprio Deus. E Deus não age dessa maneira, né? Os textos bíblicos, né, mostram claramente que Deus não age dessa maneira. Deus age de uma forma organizada, né? Quer dizer que Deus quis chegar a eunuco por meio de Filipe, por meio da igreja, né? Deus não foi lá pessoalmente, né? Mas Felipe, né? O anjo conduziu Felipe lá em nome de Deus, né? Para representar lá a palavra de Deus. Então, diante disso, dessas passagens bíblicas, né? A gente vê, né, claramente Deus unindo o seu povo desde o início, né? Essas passagens bíblicas servem para a gente entender como é que Deus age, né? Então, se tinha aquele homem em peregrinação, né? Um homem que já vinha ali lendo a Bíblia, né? Buscando Deus, Deus foi ao encontro dele, enviou um anjo, né? Esse anjo, né? Leva Filipe até esse homem para dar-lhe, né, a devida explicação da Bíblia. Porque o Filipe, o eunuco, né, fala claramente. Quando o Filipe pergunta, tu compreendes o que você está lendo? Né? E o eunuco fala, para você ver que maravilha, né? Se tivesse pessoas assim tão simples e humildes, né? E que não tivesse nenhum interesse, né? Nenhum interesse em querer ser Deus, em querer ser alguma coisa, mas sim em ser salvo. Então você vê a simplicidade do eunuco diante da pergunta de Filipe. Se hoje você perguntar para alguém se ela leu o texto se ela compreendeu o texto que leu, a pessoa vai dar várias explicações, né? Não vai ser sincero, né? Não vai ser sincero. A pessoa vai dar várias explicações, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, entendeu? Porque o coração não está procurando Deus, está procurando um debate, está procurando uma briga, uma disputa, né? O coração não está procurando Deus. Mas esse eunuco estava procurando Deus de coração. Ele estava procurando Deus de coração. Na resposta dele, como poderia eu entender? Como poderia eu, se ninguém me explica, né? Se ninguém me orienta, né? Ele pergunta, tu compreendes o texto que estás lendo? E o eunuco, né, com toda a sinceridade, como poderia, se ninguém me orienta? Ou seja, faltava alguém para orientar para ele, né, aquele texto bíblico.
para alinhar aquele texto bíblico, né, com a salvação daquela pessoa. Como o eunuco, com certeza, né, há muitas pessoas que leram a passagem bíblica. Mas eu acredito, né, profundamente do meu coração, né, no meu coração acredito profundamente, que as pessoas que são sinceras de coração, né, as pessoas que são sinceras diante de Deus, porque é como o professor Felipe fala, né, ou a pessoa, né, não quer se converter, é uma pessoa raivosa, ressentida, né, você compreende o que você está lendo, o cara vai fazer um monte de interpretação, né, por isso que há muitas religiões, há muitas igrejas, né, e há muita confusão, porque as pessoas não são sinceras, como esse eunuco. Como poderia eu entender se ninguém me orienta? E quem é que orienta? Né? Quem é que orienta, né, esse eunuco? Né? Quem é que orienta ele? A igreja. Felipe. Né? Felipe aí é a igreja enviada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a igreja está aí para orientar as pessoas. A igreja está aí para orientar as pessoas para o caminho certo. Isso mostra, né, claramente que Deus deixou uma igreja, né, fundada lá por Jesus Cristo, né, sobre os apóstolos. Né. Felipe aí é a igreja. Então, esses textos, né, não faria sentido. Como no vídeo anterior, né, a história do eunuco. Essa é a história do eunuco, né, e como no vídeo anterior, a história de Cornélio. Então, não fazia sentido, né, o Cornélio precisar se unir à igreja de Cristo, né, a igreja nascente. Então, são esses textos bíblicos que nos garantem, né, a nossa fé. Nos garante a nossa fé. Porque Deus deixou, né, uma igreja organizada para interpretar corretamente as Escrituras. Fora da igreja, né, o texto ele é muito, muito, muito claro para aquele que quer ser sincero, para aquele que quer ser sincero, para aquele que busca o verdadeiro Deus, né, para aquele que busca, né, que aceita, né, a doutrina de Deus. O texto é muito claro. Que fora da igreja não há interpretação. A pessoa não interpreta a Bíblia corretamente. Né? Quer dizer, como poderia eu compreender o que estou lendo se ninguém me orienta? Então, Deus, né, desejou, né, a igreja, Deus, né, Filho, fundou a igreja e enviou. São essas pessoas que têm, né, essa devida, né, interpretação, desde lá de Filipe, que a igreja está aí para interpretar, para todos aqueles, né, que são sinceros de coração e que reconhecem que sem a igreja não consegue entender os textos da Bíblia. Sem a igreja nós não conseguimos entender, né, os textos da Bíblia. A Bíblia, quem lê ela sem fé, é um montoado de livro. Né? Para quem lê a Bíblia sem fé, quem não consegue ver na Bíblia, né, uma linha religiosa, sim um livro de disputa, né, essas pessoas jamais verão a Deus. Né? Um coração soberbo jamais verão a Deus. Né? Só os corações humildes, como o de Cornélio, com essa resposta, né, bem impactante. Como posso eu entender se ninguém me orienta? E como também, né, a resposta de Cornélio, né, ao procurar Pedro. Ele entendeu que foi Deus que quis assim, né, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. É muito importante você ler esses capítulos da Bíblia, nessas passagens da Bíblia, que você vê que a história de Cornélio é maravilhosa para a gente entender isso, né? É maravilhosa. E Cornélio não questionou, né, a Deus, mas Pedro é apenas um homem. Pedro que diz isso, né? Eu sou apenas um homem. Mas Cornélio precisava, né, do batismo, precisava, né, de fazer parte da igreja, ser membro da igreja. Pelo batismo você faz parte, né, do membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então tem muita gente fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo por soberba, né? E tem muita gente fora da igreja porque realmente não sabe. Né? Foram enganados pelos lobos ferozes, né? Os fundadores de religião. Que ali eles escravizam as pessoas. Né? Cada um fecha-lhe a sua porta, não se abre mais para a verdade. Né? O papo lá mais forte, né? A doutrina mais forte que é pregada às vezes em muitas, né, falsas igrejas e seitas é o dízimo. Né? As pessoas ficam escravizadas do dízimo. Quando atrasa o dízimo, né, um dia ou dois, o pastor já bate na porta. Quer dizer que escravizam, né, viúvos, pessoas simples e humildes que não sabem se defender. Pessoas simples e humildes, né,
estão aí na mão desses lobos, né, ferozes. Então, essas passagens a gente tem que divulgar, né? Esse tipo de conteúdo a gente precisa divulgar para libertar pessoas da escravidão. Quantas pessoas sendo escravas aí, né, do dízimo, que uma pessoa colocou na cabeça, se atrasar um dia, corre juro, né? Tem gente que cobra juro, já ouvi falar que tem gente que cobra juro do dízimo. Você chega a perder seu carro, perder sua casa, né? Perder seu sossego, por conta de um lobo feroz, né? Que leu um dia um texto bíblico e não procurou orientação. Não teve a humildade desse eunuco de dizer: como posso entender se ninguém me orienta? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, né? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.